Até agora, todas as funções que estudamos se comportavam de maneira relativamente previsível. Mas existe uma função muito estranha. Uma função que parece explodir nos aproximando de um determinado ponto. Por que isso acontece? Vem que o William te explica. Agora vamos observar o comportamento do gráfico numa animação de uma função racional, 1 sobre x. Veja que o carro ele tende a chegar próximo de zero, só que ele nunca vai chegar próximo de zero. Veja só, ele tende ao infinito quando ele chega próximo de zero pela esquerda. E olha só onde é que ele aparece. Não tem um caminho contínuo para ele ir para o outro lado. Então ele vem agora de menos infinito e ele continua para a direita. Esse é um comportamento então que aparece com a função irracional. Tá? Então, quanto mais perto de zero, mais extremo o resultado. Agora vamos analisar então uma outra função, uma função racional. Como é que é uma função racional então? 1 dividido por x. 1 dividido por x, vejam que nem aparece aqui na nossa tela, né? Então vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui os valores. Veja que agora então ela aparece, né? Então o que nos diz essa função? Essa função, veja que ela não toca, então, o ponto 00. Essa é a primeira coisa que temos aqui de diferente das outras funções. Todas as outras funções elas eram contínuas que nós vimos até agora. Essa, então, ela passa a ser agora descontínua num ponto. Por quê? Porque nós temos um ponto em que nós temos aqui, se tem um valor que nesse valor de divisão, nós vamos ter, então, vai ser 1 dividido por 0. Isso nós vamos ter que é uma indeterminação. Isso não existe, né? Isso não é possível fazer. Ou seja, mas a gente não pode fazer essa divisão, mas nós podemos fazer essa divisão por um número muito próximo de zero. Um número muito próximo de zero seria o número 1.0000 ou muitos zeros, né? E no final o número 1. Se realizarmos essa divisão, que número vamos ter? Vamos ter um número muito grande. A divisão de um número 1 por um número muito pequeno vai dar um número muito grande. Então, quando ele se aproxima de zero, nós temos um valor infinito. Então, se aqui for zero, né, só para a gente ver só um dos eixos, né? Ó. Então, o que nós fizemos? O que nós realizamos aqui? Colocamos o valor. Até vamos colocar aqui esse valor aqui, ó. Então, esse valor está muito próximo aqui de zero que nós digitamos. O y, então, ele vai dar um valor muito positivo, né? Que vai ser um valor mais próximo aqui de infinito, um número gigante. Então, vê só que ele nunca vai encostar. Então, por mais que eu tente me aproximar de zero, o valor ele só vai aumentar e eu não vou conseguir cruzar, então, o eixo y aqui em cima. Tá? Então é isso que essa função está me dizendo. Essa função racional, elas têm a particularidade, então, que nós temos um ponto de descontinuidade, que temos que respeitar, então, a indeterminação. Quando temos indeterminação, que é no caso uma divisão por zero, nesse ponto é um ponto de descontinuidade. Então agora vamos observar o outro lado. O outro lado, quando nós temos aqui, ó. Então, quando nós tivermos o valor então, de x negativo, o que vai acontecer? O valor de y ele vai tender ao infinito, só que a menos infinito. Então, se eu tentar me aproximar do zero para o lado negativo também, eu vou ter, então, o y igual a infinito, só que negativo, para o outro lado. Por isso que de um lado ele sobe e de outro lado ele desce. Porque no ponto 00 nós temos uma descontinuidade. Essa, então, é uma particularidade das funções racionais. Em cálculo, a gente vai observar muito isso. Né? Então, vamos observar aqui, ó, de menos 2 até 2. Isso aqui dá para ver bem, né? Esse comportamento onde nós temos... E nesse ponto que ela tenta aqui cruzar, depois nós vamos observar que isso a gente vai chamar, então, de assíntota, né?
essa linha invisível que ele tenta cruzar. Enquanto o x e enquanto o y, eles nunca vão cruzar, então, o seu eixo x e nem o eixo y. A linha não vai cruzar, né? Então, essa é a nossa função aqui racional. Uma particularidade, então, da nossa função racional, o que é que a gente pode observar? Se a gente fizer algumas brincadeiras agora, né? Que tipo de brincadeiras? Vamos adicionar uma outra curva, mudando essa constante 1. Vamos colocar, então, uma constante agora igual a 2. Vamos ver o que nós temos. Veja que ela vai se afastar um pouco mais. Vamos botar mais uma constante agora. Vamos botar agora, então, uma constante igual a 3. Ó, veja, então, que a curva vai mudando um pouco de figura, né? Só que vamos aumentar na ordem da casa de 10 aqui, só para a gente observar mais ainda isso. Ó. Deixa eu botar aqui 100, ó, veja que ela vai aparecer bem aqui na outra extremidade. Então, enquanto a gente tem um multiplicador, a gente só está, digamos assim, ela vai ter o mesmo comportamento, só que numa escala maior. Se nós mudarmos o 1, então ele só vai ter o mesmo comportamento, só que numa escala maior. Agora no Wolfram, se digitarmos então uma equação racional, vamos ver o que vai aparecer. Vamos ver, tá pensando aqui um pouquinho. Pronto. Apareceu o gráfico. Vamos ver o que ele aparece aqui. Eu vejo então o domínio. O domínio é todos os números reais menos o zero. E é isso que nós temos, né? Então aparece aqui, ele nos limita aqui o domínio. Se colocarmos aqui então 10, ó, veja que ele vai ficar mais distante, a gente só aumenta as escalas, mas não muda nada, né? Continua a mesma estrutura, o mesmo domínio, onde x não pertence a zero, né? X pertence a todos os reais menos o zero. Hoje descobrimos que algumas funções podem apresentar comportamentos extremos quando nos aproximamos de determinados valores. Mas ainda existe um mistério. Por que o gráfico parece evitar aquele ponto? Por que ele nunca consegue alcançá-lo? Será que realmente existe uma barreira invisível? No próximo vídeo vamos descobrir o nome dessas barreiras e por que elas são tão importantes. Valeu, pessoal! Até a próxima!